Olá, tudo bem? Aqui estamos para mais uma reflexão, uma meditação sobre um texto da Palavra de Deus. Eu queria compartilhar com você aqui o que está registrado no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, a partir do versículo 26, que fala do Filipe e o eunuco. Eu vou ler, embora sejam alguns versículos, mas eu vou fazer a leitura para você compreender aquilo que eu quero transmitir para você em nome do Senhor Jesus. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração. E regressava sentado no seu carro e lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: Chega-te e ajunta-te a este carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Entendes tu o que lês? E ele disse: Como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. E o lugar das Escrituras que lia era este: Foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, e quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: Rogo-te, de quem diz ele isto? De quem está dizendo o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe abriu a boca e, começando nessa escritura, lhe anunciou a Jesus. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: Eis aqui água, que impede que eu seja batizado? E disse Filipe: É lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e descendo a água, tanto Filipe como o eunuco o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe e não o viu mais. E o eunuco, jubiloso, continuou o seu caminho. Nós temos preciosas lições nesse texto que nós lemos e que eu convidaria você, depois você com mais calma, abra a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 26, a narrativa sobre o Filipe e o eunuco. Filipe, servo do Senhor, né? Primeira coisa que nós notamos é que a igreja naquela época vivia no poder de Deus, vivia na unção direta do Espírito Santo. O anjo do Senhor falou a Filipe dizendo, o anjo do Senhor deu instruções a Filipe, dizendo para ele: vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. O anjo disse assim: vai para aquela estrada, para aquele local, que aquele local está deserto, mas vai lá. Não importa a circunstância, a situação, quando Deus manda, é porque tem uma obra a ser realizada. Nós não podemos fazer avaliações da nossa mente, da nossa cabeça, quando Deus nos dá uma ordem para ser cumprida. Há uma missão a ser cumprida, há uma missão a ser feita, há um trabalho a ser realizado e nós precisamos ouvir a voz de Deus. Segunda coisa que eu queria analisar com você, que ali estava um homem que tinha ido a Jerusalém para adoração. E ele voltava no seu carro lendo o profeta Isaías, um texto do profeta Isaías, né? E esse homem, a Bíblia, nós vamos ver na narrativa, ele não tinha compreensão do que ele lia, da palavra de Deus, daquilo que o profeta Isaías tinha escrito, né? Entretanto, ele tinha ido adorar, ele tinha ido buscar a presença de Deus,
Ele tinha ido de coração sincero buscar e adorar a presença de Deus. Entretanto, ele era um homem que não tinha compreensão das coisas espirituais. Era uma pessoa importante, servia a rainha de Candace, rainha dos etíopes. E esse homem adorava, como hoje nós encontramos muitas pessoas que vão para a adoração, mas que não têm uma verdadeira compreensão, uma inteira compreensão do amor de Deus, do plano da salvação e da obra que Jesus Cristo realizou, né? Eu fico meditando quando diz aqui que ele era uma pessoa que servia no palácio, ele tinha um cargo importante, ele tinha uma responsabilidade. Diz que ele era o mordomo-mor da rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros. Você já imaginou hoje, se fosse nos dias atuais, uma pessoa com tal importância, com tal responsabilidade, com tal condição financeira, já seria convidado para participar de uma campanha, já iam pregar sobre o dízimo e outras coisas que tais. Felipe, porém, isso foi dirigido pelo Espírito de Deus, e quando ele estava ali naquela estrada onde o Senhor o tinha dirigido, Felipe, vinha passando o eunuco no seu carro, e ele via ele lendo em voz alta o profeta Isaías, e o Espírito Santo disse para Felipe: vai, ajunta-te ao carro. E Felipe correndo, olha que situação, eu ouvi que ele lia o profeta Isaías e perguntou: entendes tu o que lês? E ele disse: como é que eu vou entender se ninguém me explicar? Eu preciso de alguém que me explique, me oriente. Eu não sei se o profeta está falando dele mesmo ou de uma outra pessoa. O que Felipe fez? Anunciou Jesus como Salvador. Anunciou o plano da salvação. É o que falta hoje para muitos que pregam o Evangelho. Ter centrada a mensagem na pessoa gloriosa de Jesus Cristo. E Felipe então explicou: não, ele não está falando de si mesmo, o profeta Isaías, ele está falando do Messias, do Redentor, do Salvador, de Jesus Cristo, e anunciou Jesus. E quando nós anunciamos a Jesus Cristo, o coração do pecador se quebranta, o coração do pecador se abre e ele se converte. Veja que poderosa mensagem Felipe transmitiu, obedecendo a orientação do Senhor. Que aquele homem, ouvindo a mensagem, toda a orientação, todo ensinamento da doutrina cristã para aquele homem, ele disse assim: olha ali a água, o que impede que eu seja batizado? Porque até sobre o batismo, Felipe já tinha orientado, já tinha explicado, e aquele eunuco, aquele homem, queria realmente ter um encontro com Deus, um encontro com Jesus, que ele teve. Por quê? Porque ele foi pregada a mensagem da salvação, a verdadeira mensagem centrada em Cristo Jesus como Salvador. E diz a Bíblia que conta que Felipe e eles desceram as águas, que Felipe disse assim, ficou talvez surpreso de ver ele com seu coração quebrantado, querendo cumprir com a ordenança bíblica de descer as águas do batismo. Felipe disse: não, nada impede. Você quer se batizar? Nada impede se crês verdadeiramente. E olha só, como é que ele disse? É lícito se crês de todo o teu coração, versículo 37. E respondeu ele, dizendo: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Olha que maravilha, resultado de uma pregação, resultado de uma mensagem cristã. É assim que nós temos que agir, é isso que está faltando nos dias de hoje para a igreja atual, focar a pregação, a mensagem do Evangelho, não em outra coisa que não seja em Jesus Cristo, o Salvador, o Redentor. E aquele homem se converteu e aceitou Jesus e desceu as águas do batismo e seguiu depois o seu caminho feliz. É isso que nós precisamos fazer como Igreja de Cristo, anunciar esse Evangelho focado, centrado em Jesus Cristo, que é o único que pode nos trazer salvação, não só a nós, como a todo aquele que nele crê. Amém? E agora nós vamos orar, fazer uma oração por você, pela sua família, para que Deus te abençoe.
Feche seus olhos, se for possível, e acompanhe essa oração. Se não for, ligue seu coração a Deus e receba a bênção do Senhor. Santíssimo, eterno, bendito e soberano Deus, eu oro a Ti agora em nome do Senhor Jesus Cristo, por cada vida, por cada irmão e irmã que me acompanha nessa pequena reflexão sobre Felipe e o eunuco registrado aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Senhor, que possamos ser pregadores da Tua palavra, anunciadores do Teu Evangelho, focando a mensagem principal em Cristo como Salvador e Redentor. Eu te peço que, em nome de Jesus, o Senhor abençoe a cada vida, a cada irmão, a cada irmã que me acompanha nessa pequena reflexão. Senhor, alcança os lares e as famílias que são representadas por esses irmãos e irmãs. Senhor, e te peço ainda que, se houver alguém enfermo, alguém doente, poderosa é tuas mãos para se estender, trazer cura, libertação, fortalecimento e bênção espiritual e material sobre a vida de cada um. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo, pelo poder do teu Espírito e para a honra e glória do teu nome e do teu santo reino. Amém, Jesus. Amém. Deus te abençoe, Deus te guarde. Eu sou o pastor Paulo Ivaírisper, pertenço ao Ministério Cristão Alfa e Ômega, que se localiza em Alphaville, Barueri, São Paulo. Deus te abençoe, Deus te guarde, um abraço e nos permitindo, Senhor, até a próxima.